Eu quero falar hoje com vocês um pouco sobre algo que o apóstolo Paulo passou durante o período em que ele estava levando o evangelho. Aqueles que ainda não leram Atos, eu te convido a essa semana você estar abrindo o livro de Atos e lendo essa história, porque eu vou falar aqui, eu vou me ater a um momento, mas Atos ele conta essa trajetória da pregação do evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele antes era chamado Saulo. Ele era um homem inteligente, sábio, temente também a Deus. Porém, ele não conhecia Jesus Cristo. Então, ele era o perseguidor dos cristãos. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Para você ter noção de quem era Paulo antes de Cristo. Mas durante o caminho em que ele estava indo, com um decreto contra os cristãos, ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus e ali a sua vida foi mudada, foi transformada. E toda aquela garra, toda aquela gana que ele tinha contra os cristãos foi transformada em um amor verdadeiro pelo Evangelho. E a sua vida foi dedicada a esse propósito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir lá em Atos 28, de 1 a 10. Eu quero falar aqui uma experiência que Paulo teve. Aqui Paulo já estava sendo perseguido. Ele estava sendo julgado por estar falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a verdade, sobre a novidade de vida. E ali ele já estava sendo levado aos maiorais para ser julgado. E ele chega diante do rei, mas o rei não acha nada para condená-lo diante das suas palavras. Então ele pede para ser julgado por César, o imperador, que estava em Roma. E dali ele foi enviado a Roma. Vamos ler aqui um pouquinho lá no capítulo 8. Só que nesse trajeto em que ele foi levado, ele foi colocado com outros presos e mais outros tripulantes num navio para ser levado até lá. E esse navio, ele passou por uma tempestade, ele passou por dificuldade. E num período do percurso, Deus enviou um anjo a falar com Paulo, que era para ele ficar em paz, porque tudo daria certo. Que eles passariam luta, passariam a tempestade, mas que tudo daria certo. Ele chegaria ao seu propósito, ao seu destino. E não somente Paulo, mas todos os mais de 200 homens que com ele estavam naquele navio. E Paulo chega ao líder dos soldados e diz o que o Espírito Santo enviou os anjos a falar com ele. Mas eles não acreditam e acreditam quem? Naquele que conduzia o barco. E segue a viagem e ali eles passam tudo aquilo. O navio é despedaçado, eles perdem tudo. Porém, Paulo diz uma palavra: nenhum de nós sofrerá perda alguma. Nossas almas serão salvas. E todos eles foram salvos. Os que sabiam nadar, nadaram. Os que não sabiam se apegaram aos destroços e chegaram à ilha de Malta. Vamos ler aqui um pouquinho. Atos 28, 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deles.
Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de dissenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, orou, impôs as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aqui Deus trouxe um tema ao meu coração, aonde diz, mantendo a fogueira acesa. E eu não combinei nada com a pastora, e desde a hora que aqui o Espírito Santo começou a falar, através da vida dela, ele está falando sobre avivamento. Ele está falando sobre o fogo do Espírito. Ele está falando de uma igreja posicionada. E é o que ele trouxe no meu coração com o estudo dessa palavra. E aqui a gente vai falar o quê? Que a jornada cristã muitas vezes nos leva por mares bravios. Nós passamos um período, um processo, um percurso. E nem sempre ele é fácil. Na maioria das vezes ele é tempestuoso. Temos as nossas lutas. Mas nós temos um propósito, um lugar seguro para chegarmos. Se Deus disse, ele vai cumprir. Deus falou a Paulo, você vai chegar lá. E aqui no capítulo 27, os apóstolos, no meio de uma grande tempestade, temia pela sua vida. Mas ele recebeu a palavra de que tudo daria certo. Como eu falei, o navio se desfez, foi a total destruição. Mas aquela promessa ecoava, através da fé, no coração de Paulo. Havia de chegar a Roma, se colocar diante do imperador, levando a palavra do evangelho, que era a sua defesa. Eles sobreviveram ao naufrágio e chegaram aqui, aonde lemos, na ilha de Malta. Ali eles foram muito bem recebidos, depois de passar toda essa tempestade. E eles chegaram, os nativos prepararam aquela fogueira para que eles se aquecessem, porque estava frio, porque estava chovendo. E ali eles se reuniram naquela fogueira para se aquecer. E de repente Paulo se posicionou, pegou a lenha e trouxe para atear naquele fogo, para que o fogo não se apagasse. Mas quando ele foi fazer isso, o que nós vimos ali? Uma víbora pegou a sua mão. Víbora não é qualquer cobra. A cobra ela pode ser ou não venenosa, mas a víbora ela tem veneno. E aquela víbora ali, a correr do fogo, agarrou a mão de Paulo. E Paulo, ele não entrou em desespero. Sacudiu a mão, lançou aquela cobra no fogo e vida que segue. Todos os nativos acharam, poxa, eles viviam naquela ilha, eles conheciam aquela víbora, sabia que era mortal. Pensavam o quê? Vai matar esse homem. Ele se livrou de toda a tempestade, tudo que passou no mar, o navio se foi e ele chegou aqui e agora vai morrer pelo veneno da víbora. Mas isso não aconteceu, porque eles não sabiam que ele caminhava com Deus do impossível e um Deus que prometeu. Prometeu o quê? Que ainda que tomássemos algo mortífero, mal algum nos atingiria. Essa é a promessa de Deus e muitas vezes a gente passa a tempestade, a gente passa a luta. E de repente, quando a gente está ali buscando do fogo do Espírito Santo, buscando do Senhor, da presença dEle, do poder dEle, vem a víbora e te lança o veneno. E ali você se desespera e ali você não se atenta a essa promessa, que Deus não vai deixar mal algum acontecer. Pega agora toda a víbora, todo o veneno, tudo aquilo que te atingiu durante esses dias, essa semana, e lança no fogo, porque o Espírito Santo vai fazer com que haja vida. Ele não vai deixar mal algum te atingir. Eles sobreviveram a tudo isso e chegaram ali e foram muito bem recebidos. Nós vemos aqui um cenário onde a realidade espiritual era de frieza, total frieza. Em Atos 2 nos relata isso. Chovia, fazia frio. Foi necessário acender uma fogueira para se aquecer.
Trazendo para os dias de hoje, a Bíblia também nos diz o quê? No fim do tempo, o amor se esfriaria. Como nós temos visto frieza espiritual? Como nós temos visto frieza entre famílias, entre pessoas? É muito difícil a gente ver hoje em dia a compaixão, o olhar para o próximo, o acolhimento. Está muito difícil. Mas, porém, Deus diz, não é impossível. Mantenha o fogo aceso. Mantenha a fogueira do seu coração acesa. Como Paulo, se posicione hoje. Comece a colher gravetos e lançar ao fogo da fogueira do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu chamado. Porque Deus vai permanecer com esse fogo ardendo em você. E todo lugar que você for, a frieza, ainda que ela seja muito gelada, como lá no Polo Norte, como em qualquer lugar gelado, o fogo que há em você vai incendiar o que está ao seu redor. E ali, todo momento que você chegou e que você pisou, assim como foi aquela víbora. A víbora, ela se esconde em lugar frio, ela está escondida no meio da sujeira, do graveto, mas quando foi ateado o fogo, ela logo correu para fora. E assim hoje o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida. Colocar as víboras para fora. Aquelas áreas e lugares da sua vida onde você não está vendo nada acontecer, onde está frio, onde muitas vezes está com cheiro de morte. Deus hoje quer trazer o fogo do Espírito Santo para colocar toda a víbora para fora. Para que você reconheça quem é o teu inimigo hoje. Às vezes a sua oração você acha que não está passando do céu, mas há um inimigo escondido. E o fogo do Espírito Santo quer colocar para fora, para que você tenha a força de lutar contra ele. Tenha o discernimento do Espírito Santo em qual oração fazer, como se posicionar. E vamos ler em Mateus 24:12, que diz um pouco sobre isso. O mundo hoje, ele está com uma frieza espiritual, levada pelo relativismo e por lutas que tentam congelar a nossa fé. É o que nós encontramos. Nada diferente do nosso dia a dia. Mas vamos ler aqui. Mateus 24:12. E por se muito multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Muito se multiplicar a maldade. Não estou falando novidade. É o que nós temos vivido. E se não vigiarmos, nós somos atingidos por essa frieza. Se não nos posicionarmos, o frio nos alcança. E o Senhor hoje quer incendiar o nosso coração. Ele quer incendiar o nosso espírito. Quão importante é tornar a nossa vida espiritual saudável, cheia do fogo de Deus. Nossos antepassados, os pioneiros da fé, os heróis da Bíblia, a igreja primitiva, eles experimentaram o poder e o fogo de Deus de uma maneira avassaladora. Quando nós começamos a ler a palavra, a Bíblia, os relatos, e houve cura, e hoje houve avivamento, houve salvação, houve libertação, né? Pedro curou com a sua sombra. Quantas coisas maravilhosas aconteceu. Isso é real, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. É o mesmo fogo que houve lá e está aqui hoje, está na nossa vida. E vai continuar acontecendo. Lá em Atos 2 se cumpriu a promessa que eu antes falei, que Jesus disse que o Espírito Santo viria. Eles estavam reunidos num só lugar e de repente desceu o Espírito Santo, eles foram cheios, foram tomados. Isso é uma promessa que Deus nos fez e é para mim e é para você. Nós temos que buscar esse fogo novamente. Sermos cheios pelo Espírito Santo. Não devemos nos conformar com a frieza desse mundo. Não devemos nos conformar com os ambientes gelados. Nós temos que nos posicionar. Se você chegou, não está bom, torne aquele lugar poderoso e maravilhoso da presença do Senhor. Não podemos nos contentar. Eles andavam sobre o sobrenatural porque eles viviam perto das fogueiras do Espírito Santo. Eu me lembro muitas vezes da minha tia, minha mãe me levando, minha avó, na igreja. E ali eu via pessoas falando em línguas,
pessoas orando, as irmãzinhas do coque, do culto de oração, lá fervorosa, guerreando, batalhando. É isso que o Espírito Santo quer restaurar em nós. Não é chegar na igreja e ficar ali parado, sentado, só esperando algo acontecer. Os gravetos somos nós. O fogo vem do Espírito Santo para queimar em nós. E se eu estou com o meu graveto aceso, eu vou acender o outro, e o outro, e o outro. É o que Ele quer fazer. E aqui, todo o tempo que aquele que orou por você dobrou o joelho no seu quarto e clamou por cada um de nós, ele já estava ali colocando o graveto dele para incendiar a fogueira. Aqui relata que Paulo chegou, os nativos já estavam com a fogueira acesa para que eles se aquecessem. Assim foi os nossos antepassados, a outra geração. A outra geração se preocupou em deixar uma fogueira acesa para que eu e você fôssemos cheios e queimados pelo Espírito Santo. E o que nós vamos fazer? Deixar a fogueira apagar? Não! Nós temos que nos posicionar hoje, clamar: Senhor, seja onde eu estiver, eu quero estar perto da fogueira. Eu quero colocar fogo, Senhor, sobre a minha vida, para que eu venha incendiar outros, para que eu venha trazer a Tua presença e o Teu fogo em outros. E é assim que Deus quer fazer, para que a gente deixe para a próxima geração, como a pastora falou. Como eu me preocupo em passar para o meu filho: filho, você não é como os outros, você não é como esse mundo. Você tem a chama em você, você tem o Espírito Santo. Ora, busca, proclama, não aceita. Por que ele se entristece? Porque ele não aceita. Eu não sou qualquer um para ser tratado assim. Então isso é para mim, é para você. Você não é qualquer um, você foi chamado pelo Senhor, você tem um lugar para estar. Assim como ele buscou Saulo, transformou em Paulo, fez com que ele pregasse o Evangelho. Ele chamou a Sandra, ele chamou a Denise, ele chamou a Juliana, ele chamou o Samuel. Eu vou transformar você para pregar o Evangelho, para passar ali a minha mensagem, o poder do Espírito Santo. O grande perigo dos nossos dias é apenas a tempestade lá fora. Não é apenas a tempestade lá fora, as lutas, as coisas que passamos. O nosso maior perigo hoje é a frieza dentro de nós. É o que nós devemos vigiar e lutar todos os dias. Eu não tenho que me preocupar com a maldade que está lá fora, que vai me atingir. Eu tenho que me preocupar com a maldade que está lá fora e levar a transformação, levar a cura, levar a salvação, transformar os corações. Por mais que você pense: mas eu sou tão pequeno. Mas quando nos unimos em igreja, em corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo, é ali que o fogo vem. Como em Atos 2, não eram uma pessoa, eram todos reunidos numa só clamor, numa só mensagem. E assim nós devemos ser, para que o fogo não se apague. E ali, reparem bem que Paulo, ele ajuntou os feixes de graveto e lançou ao fogo. Ele se posicionou. Paulo, ele estava como um líder ali, levando aquele povo, porque ele tinha uma palavra, ele era cheio de Deus. Mas ele não olhou quem ele era, ele olhou a necessidade que ali havia. E ele se posicionou, e ele pegou os gravetos e lançou, para que não se apagasse o fogo. E é o que Deus quer de mim e de você. Que você pegue o seu graveto, que você lance a fogueira. Se queremos manter o fogo de Deus aceso para a próxima geração, precisamos agir agora. Não é para amanhã, é para já. Precisamos agir agora. E como que eu posso fazer isso? O fogo, ele se mantém aceso com as nossas orações, não com as orações que nós fizemos no mês passado, não com as experiências que tivemos no início da nossa conversão, não com as lembranças que temos do que foram contados por nós, pela geração anterior. Mas nós devemos buscar diariamente, no secreto, no nosso quarto, como Mateus 6,6, fechando a porta e tendo ali o seu momento de intimidade com Deus.
Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais eu conheço a revelação de quem Ele é, do seu poder, do seu propósito para mim. Como é difícil, eu sei que não é fácil. O que eu estou falando aqui, Deus falou primeiro aqui. Porque eu sei como é difícil, principalmente no dia de hoje, essa correria, essa coisa louca, o imediatismo, redes sociais, é um celular que é só passar o dedinho, é uma IA que é só perguntar, já tem uma resposta. Mas não é isso que vai trazer o fogo de Deus. É você fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, se despojar, abrir mão de quem você é e deixar o Senhor falar contigo. Nós precisamos resgatar esses princípios, esses níveis de intimidade com o Senhor, para que o fogo não se apague. A leitura da Bíblia, ela também não pode ser algo mecânico. Eu vou abrir aqui hoje, como um livro de autoajuda. O que Deus está falando hoje? Não é assim. É você comer, se alimentar o teu espírito da palavra, guardar na tábua do teu coração. Porque em qualquer momento, aonde for necessário o fogo descer, você vai ter palavra para dizer. O Espírito Santo vai ativar em você palavras que vão curar, que vão libertar, que vão salvar, que vão transformar ambientes. Às vezes você pensa assim, mas eu estou passando uma luta, estou fraco, eu não tenho como orar pelo outro. Naquele momento se posicione e ore por você. Coloque a mão sobre a tua cabeça e comece a clamar as verdades contidas na palavra. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua casa, a tua história, a tua vida. E ali você vai começar a levar a outros. Porque não pense você que é fácil. O evangelho fácil muitos pregam. O evangelho só de prosperidade, de amor e paz. Sim, meu irmão. Mas nós temos luta. Jesus disse, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou, larga tudo lá, sabe? Vai ser tudo facinho. Não. Pegue a sua cruz e siga-me. Ainda que esteja difícil, eu preciso orar. Vou trancar a porta do meu quarto. Cachorro latiu, vizinho chamou, filho chorou. É o seu momento com Deus e ele precisa existir. Comecei a ler a palavra, começou a embolar meus olhos. Esses dias eu orei meus olhos. A pastora sabe, eu fui dar aula. E eu não conseguia enxergar a letra da minha Bíblia. Eu falei, não, Senhor, em nome de Jesus. Eu orei os meus olhos e falei, eu preciso enxergar. E nessa última aula eu consegui ler a minha Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo, na sutileza, ele vai tentar te roubar o conhecimento. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aí que você tem que se atentar. É a minha oração no meu quarto, meu joelho dobrado, e conhecimento, e palavra, e verdade de Deus. Eu tenho que colocar em mim. Coloca para mim Lucas 24, 32. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, tem que ser desse jeito, o coração ardendo no peito, quando você ouve a palavra, porque é ali que ela vai estar escrita, ela vai permanecer, ela vai transformar, ela vai florescer. É dessa forma que devemos ler a palavra. Paulo, ele era a maior autoridade espiritual naquele grupo, mas foi ele quem dispôs de catar a lenha. O fogo de Deus permanece aceso no coração de quem serve, não no coração de quem quer servido. É difícil, meu irmão. Muitas vezes a pessoa só quer ser servido, vem a nós. E o evangelho, ele não é assim. Você está no evangelho, você já é um servo, você está para servir. O maior que seja o menor, que seja aquele que sirva. Aquele que está caminhando, que está levando a palavra, é aquele mesmo que se dispõe a lavar os pés, a varrer a sujeira. Não queira aquele somente ser servido, entrar à porta, sentar e só vir para receber. Você veio para se doar, para entregar, para servir, para fazer. Porque Deus escolheu a mim e escolheu a você. Ele tem um chamado hoje, venha e me sirva.
Seja meu servo. Porque aqueles que caminhavam com Jesus começavam a ser parecido com ele. Começava a ter a essência dele. A linguagem era a mesma. Independente do quão pecador nós somos, ele nos chamou. Ele quer que eu e você se posicione nessa caminhada com ele. E ele quer nos usar. O veneno que surge do calor. Eita! O texto relata que quando Paulo jogou os gravetos, a víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele, como nós lemos lá. A víbora, ela fugiu de quê? Do calor. Foi como eu falei. Aonde há a presença do fogo do Espírito Santo, a víbora não alcança, não toca, não morde, flecha nenhuma vem contra você, veneno nenhum vem contra a tua vida. Preste muita atenção, a cobra estava o quê? Escondida, quieta no frio. Ela só se manifestou quando o calor aumentou. Como tem sido o nível da tua oração? Tem chegado a aquecer? Tem ativado no mundo espiritual o fogo de Deus a descer? É esse nível que Deus quer levar a mim e a você hoje. A colocar a nossa oração de uma forma que ative o mundo espiritual e que o fogo desça, que dissipe tudo. Chega hoje na sua casa, abre a porta, não entra da mesma forma. Começa já a proclamar e falar, é o mesmo fogo que estava lá, está aqui, porque eu cheguei aqui cheio do fogo do Espírito. E começa a colocar para fora tudo aquilo que entrou, tudo aquilo que disse que você não conseguiria, que te desanimou, que trouxe preocupação, que não te deixou dormir, que te mordeu e te afetou com fogo, com veneno. Contrário, mas que nessa manhã você consiga ser cheio e mudar o ambiente da sua casa. Porque Deus vai começar a fazer em mim e em você, para que a gente possa fazer sobre a vida de outros. Quando você decide acender a sua fogueira espiritual, começando a orar mais, a jejuar e se consagrar, o inimigo ele pode até se levantar, porque ele vai ser incomodado. Ele vai ver, epa, aquele ali já está começando a se posicionar. Eu já comecei a ver ele ali. Porque aquele que está frio, meu irmão, ele nem é visto. Ele nem está incomodando. Para ele, é lucro. Deixa ele ali, do jeito que está. Mas quando você se posiciona, a luta pode até começar a acontecer. Lutas, fofocas, perseguições, setas contrárias. Pode até tentar, mas você está ali, com os seus gravetos, para jogar na fogueira. E quanto mais se levanta, mais graveto você coloca, mais o fogo se acende, mais o fogo permanece. E a sua fé não te faz esmorecer. Pelo contrário, te faz se posicionar, como aqui eu falei. E guerrear e batalhar e buscar no mundo espiritual o acesso que eu e você temos, através do Espírito Santo. De buscar a presença, o fogo, a verdade, a promessa de Deus sobre a nossa vida. Paulo ele não entrou em pânico, ele não gritou desesperado. Ele sacudiu aquela víbora no fogo e não sofreu mal algum. O mesmo fogo que te aquece é o fogo que consome o veneno do inimigo. O fogo do Espírito Santo, ele te aquece, ele te enche, ele te dá autoridade. E ele também é o mesmo que queima toda investida do inimigo contra a tua vida. E quando o fogo do Espírito Santo está alto na nossa vida, as setas inflamadas do maligno não conseguem nos paralisar. Nós nos escondemos no Senhor. Nós somos protegidos pelo fogo de Deus. E havia um propósito sobre a vida de Paulo, que ele chegaria até Roma para falar com o imperador. E os nativos olharam para ele esperando que ele caísse morto, que ali terminasse. Mas nada aconteceu. Ele permaneceu. E Deus quer manter o nosso coração queimando, para que sejamos um refúgio de cura para os que estão morrendo congelados no mundo. Então tem um propósito. Não é somente por nós, para nós. Não é sobre nós. É para Ele, por Ele,
por meio dele, para a exaltação do nome dele, para perpetuar o evangelho sobre a terra. Deus quer nos encher, nos capacitar, trazer fogo do céu sobre nós. E esse é o seu grande propósito. Então agora, quando eu olhar ao meu redor e ver frieza, eu tenho que lembrar, eu vou atear fogo. Eu vou trazer a oração, eu vou trazer o jejum. Meu irmão, não deixe, vigie. A palavra de Deus diz, vigie e ore. Os dias já estão se findando, Jesus vai voltar. E as nossas lamparinas têm que estar acesas. E é diariamente o seu jejum, a sua oração, a sua busca, a sua intimidade com Deus. A tempestade e a ilha de Malta não pararam o propósito de Deus sobre a vida de Paulo. Foi um percurso, foi um caminho que ele passou. Mas você observa que nesse processo até ele chegar a Roma, ele passou por lutas, ele passou por provações, mas Deus usou a vida dele. E naquela ilha, todos ouviram falar do evangelho. Houve cura, como nós ouvimos. Ele curou pessoas, ele curou o pai do líder daquela ilha. Algo aconteceu. Mesma coisa na minha e na sua vida. Às vezes estamos em lugares, situações, onde não entendemos de momento, de repente, entendi tudo. Não. Às vezes a luta está grande, as coisas estão acontecendo, mas você está ali por um propósito, por vidas. E quando você sai daquele lugar lá, dias depois, na frente, você entende, poxa, eu estava lá, mas Deus me usou para falar do evangelho, falar de Jesus para uma vida. E aquela vida foi transformada. Aquela vida me ouviu quem é Jesus, então já valeu a pena. Então não ignore os propósitos que você passa antes de chegar, o processo que você passa antes de chegar no seu propósito. Se Deus te prometeu algo e você ainda não chegou lá, é porque Ele ainda tem algo a fazer aonde você está. Então se posicione. Pergunte ao Senhor, o que eu ainda tenho que fazer, Senhor, para que eu prossiga para o meu propósito, para o meu alvo. E eu tenho certeza que ali você vai deixar história, porque através de você, você vai levar fogo sobre a vida de outros, vai levar Cristo sobre a vida de outros, vai levar cura, salvação. Já estou caminhando para o final, tá, gente? Ele finalmente chega, depois de todo esse processo, ele chega a Roma. E ele prega o reino de Deus com toda intrepidez. Tudo aquilo que ele passou serviu para aumentar nele a fé, para aumentar nele a experiência, para ele poder contar. Da mesma forma, se olharmos para a nossa vida, tudo que já passamos até hoje, todas as provações, todas as lutas, e aqui nós estamos. Amém? Deus, ele vai usar tudo isso para que você tenha o teu testemunho e as pessoas saibam o Deus que você serve. Eu tenho testemunho dentro da minha casa. Daniel recentemente passou um acidente, quase morreu, mas na história dele, ele pode contar melhor do que eu, coisas que ele até me contou que eu não sabia, de momentos que ele foi livrado da morte. Eu também passei por isso. Lembrando com Felipe, lendo a história, a palavra, eu até falei com ele. Felipe, com 1 semana de vida, ele quase morreu engasgado, bebezinho. E a gente contando sobre isso e falando, mãe, Jesus, ele livra da morte. E eu falei, meu filho. Mas essas histórias, elas não são para trazer algo ruim, tristeza, má lembrança. Não. É para dizer que Deus escolheu você. Ele te livrou da morte, porque Ele tem um propósito na sua vida. E que a sua história, que aonde os nativos daquele lugar achavam que não haveria vida, que você ia sucumbir, ia morrer, Deus trouxe vida. Porque Ele tem propósito na minha e na sua vida, para trazer sobre outros a propagação do evangelho, para se cumprir o propósito principal da nossa vida, que é estabelecer o reino de Deus. Então, através dessa palavra, Deus incomodou o meu coração e Ele disse, eu quero acender a fogueira. Eu quero que se posicionem, traguem os seus gravetos. Como eu disse aqui, orando, jejuando, fechando a porta do quarto, trazendo a presença do Espírito Santo sobre a sua vida.
E a gente vai incendiar essa cidade. A gente vai incendiar os lugares aonde nós pisarmos, aonde colocarmos as nossas mãos. As lutas, elas são grandes, o mundo ele está frio. Isso é uma certeza. Mas a ordem do Senhor para nós hoje é a mesma que está em Levítico 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa é uma promessa sobre a minha e a sua vida. Não espere que os outros acendam o fogo por você. Seja você quem se levanta para buscar a lenha. Curve-se, humilhe-se, dobre os seus joelhos, jejue, clame pelo sangue de Jesus. Alimente a fogueira da sua vida espiritual. Se o veneno da dúvida, do medo tentou prender na sua mão hoje, jogue ele ao fogo, lance ao fogo, caminhe em direção ao propósito de Deus, do que Ele tem para você, sabendo que aquele que começou a obra, Ele é fiel para completá-la. Aleluias, glória a Deus. Quem crê comigo, se coloca de pé. Se coloca de pé nessa manhã. O Senhor, Ele quer fazer algo diferente na nossa vida, meu irmão. Nada é normal. Não podemos aceitar. Se a gente ficar só vendo as notícias, as má notícias, nós vamos esfriar como o mundo está frio. Nós devemos sim ouvir o que está acontecendo, mas é nos posicionar. É buscar do fogo de Deus. É buscar da presença do Espírito Santo. É ter intimidade com o Senhor e saber o que Ele tem a dizer no secreto. Eu não posso entrar no quarto e perguntar, Deus, o que o Senhor tem para a vida da pastora Denise? Ele vai falar com ela, no quarto dela, no local onde ela está buscando, porque Ele sabe o que Ele tem com ela. Então eu tenho que dobrar o meu joelho e perguntar, Senhor, o que Tu tens para mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Usa a minha vida. E Ele vai te usar, meu irmão. Ele vai te posicionar, Ele vai te trazer de volta. Aqueles que querem que o Senhor traga novamente o fogo sobre a tua vida, levante tua mão agora. Levante a tua mão agora. Eu me coloco agora, pastora, pode vir, por favor. Eu me coloco agora diante do Senhor, pedindo para que o fogo de Deus desça sobre esse lugar. Para que o fogo do Espírito Santo aqueça o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Coloque todo veneno para fora. Coloque toda víbora para fora. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer agora sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre aonde você coloca os teus pés e as tuas mãos, o fogo do Espírito Santo. Que haja uma mudança na tua rotina, que a principal coisa da sua agenda seja a leitura bíblica, seja a oração, seja jejum, seja a busca, a alimentação da tua vida espiritual. Não se conforme com a frieza, não se conforme com a dúvida, lança fora, ative a tua fé em nome de Jesus. Aleluia, se prepara para você ler de novo o último versículo que você leu. A víbora tem um nome, amém? Você conhece. Talvez você esteja preparado para mais um culto, mas você não está totalmente preparado para o avivamento que o Senhor quer trazer no nosso meio. Então a palavra tem poder e ela se cumpre ainda no nosso tempo. Então o Samuel vai estar passando, eu quero que você coloque o nome da tua víbora, mas preste atenção. Não é situações que você, com posicionamento, você conserta. Está faltando um posicionamento, então isso eu conserto. Mas é aquilo que me fere, aquilo que me dói, aquilo que me paralisa, aquilo que me traz temor, que me faz parar. Eu quero que você coloque o nome dessa víbora. Samuel pode começar já a entregar. Eu quero nomes, porque nós vamos colocar aqui, nós vamos lançar ao fogo na presença do Senhor, mas se prepare, não vai escrevendo por escrever, fala, Senhor, aquela situação que me paralisa, aquela situação que me traz grande tristeza, aquela situação que eu não consigo mover, está acima de mim, em nome de Jesus, coloca o nome dessa situação, dê um nome apenas, se é família, coloca a família, se é uma situação
situação, coloca uma palavra apenas, não precisa escrever tudo o que diz, coloca uma palavra, mas se prepare, assim como a palavra foi liberada para a gente nessa manhã, de que Paulo lançou, ela picou, como a Ju já pregou, eu não vou pregar de novo, mas como ela picou, ele simplesmente sacudiu no fogo, e eu quero convidar a igreja agora a simplesmente lançar na presença do Senhor. Filho, por favor, coloca isso aqui em cima, isso aqui, olha, pede com alguém para te ajudar, coloca aqui em cima, isso, coloca aqui em cima, no alto, isso, aleluia, se prepare, o pastor vai botar um louvor, a Ju vai ler novamente, você vai tomar dessa palavra, ei, não é ouvir por ouvir, não é fazer por fazer, a pastora está mandando, eu vou fazer, não, se você não tiver fé, nem faça, em nome de Jesus, nem faça. Lembra de Ananias e Safira? Todo mundo no mesmo espírito. Eles vieram com espírito diferente. Vieram com dúvida. Então não, se você não tiver dúvida, fica em paz, fica sentado. Mas se você tem uma víbora que fala, Senhor, como eu queria lançar. Eu quero ser liberto disso hoje. Em nome de Jesus.